nos abençoe e sejam bem-vindos a essa casa de Jesus, do qual viemos aqui para repor as nossas energias, buscarmos esclarecimentos, porque o papel da doutrina espírita é justamente este, é nos preparar para o retorno da vida espiritual, porque nós estamos aqui momentaneamente e vamos retornar. Então, o papel da doutrina, através das obras de Kardec, do Chico e tantos outros, é nos esclarecer e nos facilitar essa volta. E aqui nós escolhemos na noite de hoje para falar a segunda parte do livro Céu e Inferno, que fala sobre passamento. O passamento nada mais é do que essa passagem da vida material para a vida espiritual. E Kardec aqui em 15 pontos, ele vai nos esclarecer com 67 exemplos, vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Qual que é a linha que nós devemos seguir? Amar o próximo, amar a Deus, ser um verdadeiro homem de bem, que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade. O que nós devemos nos esforçarmos aqui, diante das provas que passamos, para que a gente possa retornar para a pátria espiritual sem perturbações. Ele inicia, no início desse livro, que foi escrito em 1865, ele vai nos trazer a seguinte explanação: que esse passamento é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Allan Kardec. E esse livro, eu já disse, escrito em 1865, ele veio para desdobrar a parte quarta de O Livro dos Espíritos, para nos explicar, para que possamos entender um pouco mais, que é intitulado Das Esperanças e Consolações, da questão 920 a 1018, com quase 100 questões. O livro Céu e Inferno é dividido em duas partes. A primeira parte nos fala de doutrina, com 11 capítulos. A segunda parte nos traz 8 capítulos, iniciando primeiro com o passamento e com 67 exemplos. Já no capítulo 1, entrando no nosso tema, que é o passamento, ele vai começar nos 15 pontos nos esclarecendo qual que é a nossa atitude, qual que é a nossa conduta para que nós possamos retornar para a pátria espiritual com mais serenidade. E é muito complexo falar de morte, né? Há 2 dias atrás, muitos foram ao cemitério, foi o dia de finados, né? Então, tem toda aquela questão, né, que as pessoas ainda frequentam os túmulos, né, imaginando que esteja lá, talvez o corpo físico, talvez a alma da pessoa, e nem sempre acontece dessa maneira. Se nós nos desmaterializarmos, se nós deixarmos a matéria um pouco de lado, nós não vamos estar no nosso túmulo. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com essa questão dessa passagem, porque vai acontecer com todos nós, sem exceção. Vai chegar um momento que todos vamos desencarnar, todos, uns talvez em tenra idade, outros um pouco mais de idade, mas todos passaremos por esse processo. Mas para que a gente possa entender esse passamento, vamos iniciar aqui aos pontos que Kardec nos trouxe. Primeiro, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta vida para outra vida. Se nós perguntássemos aqui, quem tem medo da morte? Quem está preparado para desencarnar? Porque nós somos espíritas, falamos de morte todos os dias, falamos da pátria espiritual, falamos de mensagens de espíritos que já partiram. Então nós convivemos com isso com muita facilidade, mais do que outras religiões, do qual respeitamos muito, porque cada religião tem o seu papel, tem o seu momento, tem o seu tempo. Então, se uma determinada religião não gosta da nossa doutrina, isso não é problema
Kardec para que a gente consiga dar o nosso exemplo, porque muitas vezes as palavras magoam as pessoas, as palavras machucam as pessoas. Continuando, há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento dessa transição. Porque como vai ser essa transição? Ele vai nos falar aqui, vai depender de cada um de nós. Se nós somos ainda apegados à matéria, se nós ainda temos muito ciúme das nossas coisas que temos no nosso lar, que ninguém pode tocar, se temos alguns bens que ainda estamos com dificuldade de desprender, que não vamos carregar conosco, então nós ainda estamos com um pouco de dificuldade dessa transição. Aí Kardec pergunta: sofremos ou não nessa passagem? Ele vai nos explicar. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Então nós deveríamos, que somos espíritas, falar mais sobre a morte. Nós deveríamos nos preparar mais para esse momento que vai acontecer. Nós temendo ou não, nós querendo ou não, não vai resolver. Não vai resolver. Então, nós temos que ter uma vida mais espiritual, nos ligarmos mais à moralidade, para que a gente consiga se aproximar mais desse momento com mais tranquilidade, com mais serenidade. Segundo ponto, vendo-se a calma de alguns moribundos, que é o que aqueles estão geralmente acamados, prestes a morrer, e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. O Espiritismo nos auxilia na compreensão desta passagem. Então, a doutrina espírita é uma facilitadora para nos ajudar nesse desprendimento. E quanto mais rápido nós nos prepararmos, mais rápido nós vamos passar esse momento com mais serenidade, com mais tranquilidade. E preparar também os nossos familiares, né? Porque não adianta nós vivermos de uma maneira achando que a vida vai ser infinita. E a vida material, ela tem um tempo. A vida espiritual, não. Tanto que o nosso espírito, ele sobrevive. Terceiro ponto. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Então, a partir do momento que nós morremos, que nós desencarnarmos, o nosso corpo físico não vai sentir nada, nada. Pode nos cortar, fazer autópsia, com exceções, com raras exceções. Se formos muito ligados à matéria, talvez tenha chance de nós assistirmos a nossa autópsia. Então, a preocupação desse momento é muito importante. É muito importante. E é um assunto que deveríamos tratar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Continua. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Então, o corpo físico, ele é um instrumento da dor. E aprendemos no Evangelho de Jesus que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós ainda não aprendemos a conviver com a dor. A dor, ela nos dá vida, ela nos transforma. Quando ele disse aqui que alguns moribundos, e eu já visitei em algumas situações, do qual nós temos um grupo de visitas segundas-feiras, visitamos algumas pessoas assim com câncer, num estado muito crítico, e sorrindo, com uma serenidade, com uma paz de dever cumprido, que já fez o que deveria ter feito, já cumpriu com a sua etapa, e aí essas pessoas lidam com mais tranquilidade nesse momento. Quarto ponto. Hoje tem bastante informação, né? Então a gente tem que ir com mais calma, né? Para que a gente consiga assimilar. E agora nós vamos adentrar aqui numa questão mais séria. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico, que a une ao corpo, mas essa separação nunca é
brusca. Quinto, estabelecemos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reputar, quer dizer, considerar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. 4 itens. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, quando nós morremos, o desprendimento do perispírito foge completo à alma, ele nada sentiria. Esse é o primeiro item. Então nós temos que lembrar-nos que nós temos um corpo físico, o perispírito e o nosso espírito, né? Nossa alma. Quando nós estamos encarnados, é a nossa alma. Quando desencarnamos, é o espírito, porque ele não tem mais a matéria. Segundo item, se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o que eu já disse. Se nós estivermos muito ligados à matéria, vamos sofrer um pouquinho mais. Então vai depender de cada um de nós, né? Vai depender de como que nós estamos vivendo, porque talvez nessa noite algum de nós aqui podemos ser convidados a voltar à pátria espiritual. Nós não sabemos o momento, a hora. Por isso que nós devemos urgentemente nos preparar para esse momento. E urgentemente, porque vai acontecer, querendo ou não. Continua. Terceiro item. Se a coesão for fraca, se a ligação do corpo físico com a nossa alma for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto item. Resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, esse nosso assunto, essa questão, nós temos que tratar isso diariamente, né? Não é levantar falando de morte e irmos dormir falando de morte, mas viver de uma tal forma, e se muito dos que têm ainda o orgulho e o egoísmo vivesse dessa forma, dessa maneira, nós não veríamos na nossa mídia o que está acontecendo. Guerras, pessoas passando fome, pessoas com poder, pessoas usando o dinheiro para fazer coisas que não são saudáveis. Então, se as pessoas vivessem de tal maneira, dessa certeza, nós seríamos outras pessoas. Nós iríamos sair daqui e ver ali um pedinte, um mendigo, um alcoólatra à beira da sarjeta, nós iríamos olhar para ele como se fosse o nosso irmão, porque amanhã ele pode estar dentro do meu lar, porque nós somos uma família universal. Hoje eu estou numa família, amanhã em outra, numa vida pretérita eu estarei em outra. Então quem pode me negar que um de nós aqui não vamos nos reencontrar, como pais e filhos, como esposos, né? Como cunhado, como sogra? Quem que pode nos garantir isso? Então, o respeito para com todos e o amor para com todos é muito importante. Por isso que Jesus nos fala: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Ah, eu amo o meu próximo. Ah, não, eu tenho raiva daquela pessoa. Você não ama a Deus. Você não está seguindo os preceitos de Jesus. Não está. Voltando aos nossos pontos, estamos no 6º. E vamos orar para que termine logo, porque tem muita coisa ainda que vocês vão ainda
ficar um pouquinho apavorados, mas calma que está tudo fácil, tá? Não tem nada difícil não. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Essa perturbação pode variar de algumas horas ou alguns anos. Aí ele vai falar como que a gente vai evitar isso. O último alento quase nunca é doloroso. E aqui eu coloquei um exemplo do fruto maduro. Quando ele está maduro, ele vai desprender e vai se soltar da árvore. Oitavo ponto. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, se nós nos moralizarmos, nós já vamos estar no outro caminho. É o que fala o capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega, que faz para domar as suas más inclinações. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Alguns de nós ainda, talvez nós não, nós já estamos estudando aqui no outro caminho, mas muitas pessoas vivem aguardando a sexta-feira, esperando o momento das férias, para ficar o final de semana em casa sem fazer nada. E aí Jesus disse que ele trabalhava e o Pai também trabalhava até hoje. E nós vivemos cansados. Tudo para nós é motivo de cansaço. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. O ponto de número 9, que eu pus até em amarelo aqui, que é o meu preferido. Coincidentemente, quando nos fala do Código Penal da Vida Futura, dos 33 itens, o número 9 nos lembra que as encarnações são solidárias, somos completistas. Se nós não nos completarmos nessa vida, vamos retornar e dar continuidade. Isso é o que nos fala. O 9. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. É o que acontecia e o que aconteceu com os cristãos quando estavam na arena. Diz, o romance de Emmanuel, quando o leão vinha para abocanhar os cristãos, eles já tinham saído do corpo físico, já estavam na pátria espiritual. Muito bonito isso, né? Já pensou? O mérito desses espíritos que iam para a arena cantando, sabendo que ia morrer. 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer detê-la pelo mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses em diante. Então, a urgência de nos desprendermos momentaneamente da matéria é muito importante. Estendermos a mão do nosso próximo, buscar trabalho na casa com os dirigentes para que a gente possa colaborar, porque serviço tem todos os dias, porque alguém limpa, de vez em quando alguém pinta, de vez em quando tem o pessoal que serve a água, o pessoal que entrega a mensagem, o pessoal que empresta os livros, deve ter alguma atividade, a casa deve ter alguma atividade de estudo, de trabalho. É só nós nos oferecermos. Não precisa ser apenas financeiramente. Não precisa. Senão nós vamos voltar ao gasofilácio, quando arremessávamos moeda para que as pessoas vissem o que nós estávamos fazendo, quanto que nós estávamos doando.
11. Quão diversa é a situação do espírito materializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Após a morte, rompidos os laços, nem uma só reação dolorosa que o afete. O despertar é rápido, desembaraçado por sensações únicas, o alívio, a alegria. Então, nós temos uma urgência de não só vivermos moralmente, mas nos prepararmos para esse retorno. Não é viver pensando na morte. Não é sair aqui hoje daquela porta para fora e falar, não, o Carlos falou que eu tenho que me preocupar só com a morte só. Não é assim. É automático. Quando nós cuidamos da nossa alma, quando nós estendemos a mão, quando nós estamos buscando uma transformação, já estamos nos preparando. É automático. Quando estamos nos prendendo da matéria, quando estamos deixando de lado o supérfluo, os excessos, já estamos no caminho de Jesus. Já estamos no caminho certo. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Varia muito de casa para casa. Não é porque a pessoa se suicidou que ela vai lá para o Vale dos Suicidas, que ela vai ficar naquele lamaçal, que ela vai... Nem sempre. Se as encarnações são solidárias, é lógico que esse espírito vai passar por uma perturbação. Isso é natural, né? Não tem como. Mas o tempo e como isso vai acontecer vai depender de cada ser, de cada espírito. Às vezes as pessoas falam do suicídio de uma forma que parece que é um monstro. Não, a pessoa teve um livre-arbítrio, talvez não teve condições, não teve força, por um motivo ou outra, achando que estava buscando uma porta de saída e estava buscando uma porta de entrada. Mas nós temos que sempre pensar na caridade, no bem comum e nas nossas orações. É o que nós aprendemos, vigiar e orar. Então, quando nós estivermos, como eu disse aqui em itens anteriores, quando o nosso pensamento estivesse dirigindo para algo negativo, vigiemos, fala, pera um pouquinho, esse pensamento não é meu. E façamos uma oração, para que a gente possa atrair próximo de nós, pelo menos os espíritos que nos acompanham. Nós temos um anjo de guarda e espíritos familiares, protetores secundários que estão aqui à nossa volta. É muito fácil, muito simples falar, nossa, eu devo estar com os 3 obsessores. Tudo bem. Né? Eu já acho que eu tenho mais de 10. Né? Qual o problema? Nenhum. E os bons que estão aqui do meu lado? Qual o pensamento que eu estou tendo para atrair os bons? Que a escolha é minha. Nessas condições da morte violenta, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Uma pessoa que sofreu um acidente com um veículo, né, um acidente muito violento, uma moto, alguma coisa parecida, tem um processo. Né? O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente, e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura. É lógico que na atual conjuntura é muito difícil nós falarmos de purificação, de ter uma consciência, já está pronto. Não é tão simples assim. É por isso que toda semana nós adentramos numa casa espírita para ouvir sobre Jesus, sobre caridade, sobre transformação, sobre o esforço que eu faço hoje para ser melhor que ontem. Maria de Magdala, quando conheceu Jesus, ela se transformou. Aí quando o irmão me perguntou de que casa que eu era, eu disse, olha, eu falei, mas com uma certa preocupação, que eu frequento a casa espírita Rodrigo Lobato faz 40 anos, que eu sou espírita faz 50. Aí vocês vão perguntar, então você já está pronto? Não. Tem tantas dificuldades quanto vocês têm. Somos iguais. Somos uma família universal. E nós precisamos um do outro. Nós precisamos que nós possamos orar em comunidade, em conjunto. Não fala
das 13 obras da vida do mundo espiritual, a primeira, que é o nosso lar, de Chico e André Luiz, ele fala que o culto do Evangelho, que é o que nós estamos fazendo nessa noite, se irradia por o quarteirão todo. Todo mundo aqui ao redor estão recebendo as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E eu espero que pelo menos aqui dentro estejamos pensando no bem. Vamos desligar um pouquinho lá de fora, alguém que nos magoou, que nos traiu, que nos abandonou, vamos deixar um pouquinho lá fora, né? Vamos aqui dentro ter o pensamento positivo, orar e acreditar em Jesus. No suicida, como eu já disse, principalmente excede a toda expectativa, preso ao corpo físico, que é natural, por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com os sofrimentos cruciais. Ele vai sofrer, infelizmente vai sofrer um pouquinho, tá? 13º, o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Aqui ele fez um resuminho do 13º. Tanto maior o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono leve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Já pensou? Tranquilo, né? Mas não precisam ficar assustados, tá? Nós estamos numa casa de Jesus, nós estamos aqui para aprender, todos nós. Então nós devemos agir quando adentramos por aquela porta, com um sorriso no lábio, com alegria, porque nós temos a oportunidade de aprender o Evangelho do Cristo, sobre a continuidade da vida, nos mostrando que a cada um segundo as suas obras. Eu não vou colher o que eu não plantei, e ninguém planta por mim, só eu. 14º, já estamos nos aproximando do final do tempo e da nossa exposição. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz, olha aqui que ele dá uma regrinha, que é medir das vantagens imediatas em prol do futuro. O Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, e de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, é que exerce mais poderosa influência. É a única doutrina que fala da continuidade da vida. Apesar que todas as religiões são hoje espiritualistas. Elas falam que vamos morrer e nós vamos dormir para guardar alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa do lado de lá. Eles só não falam de reencarnação, mas falam da continuidade da vida. Falam. Todos acreditam que há alguma coisa do outro lado, só não acreditam como nós. Então nós temos, desculpa falar assim, esse privilégio. Nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos o que nos aguarda. Ah, mas eu posso mudar isso? Posso. Chico não fala que nós podemos recomeçar e fazer um novo fim a qualquer momento? Isso é o que eu mais falava nos presídios, quando eu lá ia até o ano passado. Eu falei 15 anos nos CDP, que é no antigo IPA, no CDP, e no presídio feminino eu falei 13 anos. E eu falava para aqueles que lá estavam, a qualquer momento você pode recomeçar e fazer um novo fim. E isso não impede que dizer que você não vai colher o que você plantou, mas você pode abrandar as suas dores. Se você começar hoje a praticar caridade e fazer o bem, talvez lá no fim, você não vai responder por 3 maldades, responde por 1. Já está bom. A matemática de Deus é toda a nosso favor, sempre. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê. A alma eleva-se nas relações com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação
um desprendimento parcial que facilita a passagem para a outra vida. E no quinto ponto, 15º e no último, com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso que gera esperança. Resultado, nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo à garantia única de salvação para as almas. Não. Aqui dentro da doutrina espírita ninguém promete nada para ninguém. Nós mostramos um pouco do que lemos, estudamos e mostramos para vocês alguns caminhos que vão ser mais fáceis de trilhar, para que amanhã a gente não se arrependa de algo. Faz compreender a necessidade de melhorar-se. Ele dá mais a cada um os meios de facilitar, prevendo-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. E nós temos 2 capítulos inteiros que falam sobre prece no Evangelho dos 28 capítulos. No 27, pediu obediência, e no 28, a coletânea de preces espíritas, iniciando com uma oração dominical, o Pai Nosso. Das 7 frases, Kardec vai explicar uma a uma o significado à luz da doutrina espírita. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual pela evocação, conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto. Combate-se o entorpecimento do espírito, e se é sofredor, incute-se arrependimento, o único meio de abreviar seus sofrimentos. Lembrando que no Código Penal da Vida Futura nos fala de 3 situações. Primeiro, nos arrependemos. Se praticamos alguma coisa de errado, de maldade, o arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos expiar a nossa falta. Talvez encarnados, talvez desencarnados. E a terceira parte, vamos reparar. Tranquilo. Praticamos algum mal? O primeiro passo é se arrepender. O segundo passo, vamos expiar. Podemos expiar pela dor ou não. E depois vamos ter que reparar aquele que nós magoamos ou que nós ajudamos na sua derrocada. Nós temos aqui então 7 tipos de situações com 67 exemplos. Capítulo 2 ou 8. Eu só vou citar a quantidade para vocês entenderem como que Kardec colocou para que a gente consiga compreender com mais brandura. O primeiro que ele vai falar aqui são dos espíritos felizes. Ele nos deu 18 exemplos. Grava bem os números. Espíritos felizes, 18 exemplos. Está aqui no céu e inferno. Para nos elevar, para que a gente possa ter um pouco de alegria. No capítulo 3, vai nos falar de espíritos em condições medianas. Ele nos deu 6 exemplos. No capítulo 4, espíritos sofredores, nos deixando 7 exemplos. No capítulo 5, suicidas, 9 exemplos. Vocês notaram que metade dos espíritos felizes. Os espíritos felizes ele deixou 18 exemplos para nos elevar, para nos facilitar. No capítulo 6, criminosos arrependidos, 5 exemplos. No capítulo 7, espíritos endurecidos, também 5 exemplos. E no capítulo 8, que é o último, expiações terrestres, 14 exemplos. Então Kardec aqui nos impulsiona para que a gente consiga ter pelo menos a curiosidade de ler alguns desses exemplos. Se ler todos, melhor. Mas se conseguir ler um item de cada capítulo, é muito interessante. Vários espíritos que passaram por várias transformações e várias dificuldades, né, do qual nos dão o exemplo do que nós deveríamos fazer. O que aconteceu com esse espírito quando ele chegou na pátria espiritual? Como foi a reação? O que o aguardava? Porque não vai ter ninguém nos aguardando lá, a não
vão ser os nossos devedores, os nossos amigos, mas o que vai nos chegar lá do outro lado é a nossa consciência. É através da nossa consciência que vai ser passado um filme à nossa frente, o que fizemos e o que deixamos de fazer. E vivemos hoje uma questão chula até num Big Brother. Às vezes imaginamos que ninguém está nos vendo e estamos vendo. Não só as câmeras físicas, como a espiritualidade. Somos rodeados por inúmeros espíritos. Então nós vamos atraindo ao longo da nossa vida o que pensamos. O pensamento ele é movido através do fluido cósmico universal. A palavra, que é propagada através do som, do ar, alguns metros aqui já não me ouvem. Agora o pensamento, esse não é fácil. Por isso vigiai e orai. Por isso o trabalho na caridade. Por isso o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Vocês têm uma ideia de um grande exemplo que nós tivemos? Chico Xavier fazia o culto do Evangelho todos os dias. Chegou a fazer um tempo numa casa de prostituição. Ele chegava às 5 horas da manhã, esperava as moças se trocarem, elas se sentavam numa mesa e faziam o culto do Evangelho no lar. Porque são filhos de Deus, são nossos irmãos, escolheram o caminho, não é problema nosso. Não precisamos talvez colocar dentro do nosso lar essas pessoas que são viciadas e têm algum problema, mas nós temos que respeitar, passar por essa pessoa, falar bom dia, boa tarde, fazer o nosso papel, porque se nós estamos rodeados aqui de espíritos, talvez algum espírito aqui que esteja querendo se vingar, porque em outra vida nós praticamos algum mal, esse espírito já vai olhar em nós assim, falar, rapaz, não é que essa pessoa está se mudando também já? Olha, já cumprimentou uma pessoa. Então é o nosso exemplo, que nós temos que sair daqui e dar o exemplo. Se alguma pessoa lá fora nos perguntar e soubermos responder, se nos perguntarem, podemos responder. Mas não queremos declamar as 1018 questões do Livro dos Espíritos. Essa não é a finalidade. A nossa finalidade de espírita cristão é o nosso exemplo. Então fiquem com Deus. Vamos conseguir voltar para o nosso lar, que a chuvinha já deu uma trégua, que a gente consiga durante essa semana se ligar menos às coisas da internet, da televisão, procurar orar um pouquinho mais, procurar manter o equilíbrio, fazer uma boa leitura. Tem inúmeros livros aí que vocês podem pegar emprestado, né? Então vamos ter o hábito da leitura, vamos ter o hábito da oração, antes de deitarmos, ao levantarmos, né? E termos esse respeito, essa dignidade para todos que caminhar conosco, mesmo aqueles que nos prejudicaram. Então que Jesus nos ampare, nos abençoe e fique no coração de todos nós. Quantidade de espírito que adentra a pátria espiritual, uma ignorância tão grande nesse desligamento dessa vida além do físico é gigantesca, a tal ponto que a maioria desses espíritos vive dentro dos seus lares com os encarnados, trazendo ali um grande desequilíbrio tanto para os encarnados e para eles mesmos, visto que eles presenciam muita coisa e ficam numa aflição muito grande e não podem ajudar.
Então, no comentário do nosso palestrante de hoje, que ele fez, é que esse processo é muito sutil. Ele vai sendo feito aos poucos, com o nosso próprio esforço de melhora íntima, de ascendendo, o nosso espírito na nossa elevação, que compete a cada um. As preces, no fim, do parágrafo que ele leu, uma grande importância também nesse sentido, de tal maneira que a gente deve dar o valor às coisas espirituais, porque as coisas passageiras nós devemos dar o valor necessário com o pensamento que elas podem ser deixadas para trás a qualquer momento. Então, cabe a cada um de nós cultivar os valores verdadeiros que nós iremos levar para o outro lado, que é a bondade, a caridade e o nosso esforço de melhora íntima e o nosso estudo, para melhorar o nosso conhecimento. Muito obrigado pelo tempo, Carlos. De extrema relevância para todos nós. Nós vamos fazer uma prece, os passes, depois tem um chá lá no fundo para todos nós. Ó Senhor Jesus, nesse instante, com o pensamento elevado até Ti, ao nosso Criador, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos amigos, nós Te agradecemos a oportunidade abençoada dessa noite, em que estamos aqui reunidos em Seu nome, com o intuito de aprender um pouquinho mais da doutrina espírita e possamos, nesse instante, agradecer pela bênção do nosso dia, pela bênção familiar, pela bênção do alimento, que a energia e o amor do nosso Senhor nos envolve nesse instante. Todos que se encontram aqui no plano físico e no plano espiritual, possa transmitir a cada um, dentro do amor e da misericórdia de Deus, os fluidos que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que possamos, nesse instante, envolver os nossos irmãos doentes, especialmente nos hospitais, que a energia e o amor da nossa Mãe Santíssima possam alcançar a cada um deles nesse instante, visto que muitos de nossos irmãos nesse instante estão passando por sofrimentos inenarráveis. Muitos foram abandonados pelos seus familiares e se encontram sem um fio de esperança, mas que a energia e o amor da nossa Mãe Santíssima, do nosso Senhor Jesus, há de aliviar o sofrimento de cada um deles na noite de hoje, transmitindo momentos de paz, de fé e de esperança de que dias melhores virão. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.